que o motivo do povo de Israel ir para o exílio babilônico foi justamente porque eles passaram 70 períodos de 7 anos, ciclos de 7 anos, sem dar esse descanso. Pois aí, e confiram o texto de Vaikra, Levítico 26, né? Levítico 26, a partir do versículo 14, algumas epígrafes, alguns textos bíblicos vão trazer assim a epígrafe: os castigos que provêm da desobediência. Nós iremos ler assim na Torá: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tisica e a febre ardente, que consuma os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão, e porei a minha face contra vós, e serei ferido diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis se ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Eu recomendo depois você fazer uma leitura de todo o capítulo 26. Você vai ver que o princípio de Deus estabelecido nesse capítulo era exatamente esse: o povo desobedeceria, Deus castigaria. Se o povo continuasse não ouvindo a Deus e invalidando a sua aliança, ele castigaria o povo 7 vezes mais. Então, a pena, o juízo, né, seria intensificado. Então você tem um princípio estabelecido dentro da Torá, no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, justamente onde a pena ela é intensificada 7 vezes mais. Ou seja, é a forma que Deus tem de educar aquele que é rebelde. É a forma que Deus tem de educar aquele que é desobediente. Então, observe, irmãos, isso serve para nós analisarmos também a nossa vida. Às vezes nós estamos no caminho errado, tem várias coisas ruins acontecendo, né? Você continua, não procura analisar, se rever, se reavaliar, a coisa só vai piorando. Esse princípio é um princípio estabelecido em diversas passagens da Torá. Por exemplo, o povo, aquele que tinha a prática antissocial de fazer lashon hará, de fazer maledicência, de espalhar fofoca, boatos, sejam verdadeiros ou não. O que Deus fazia geralmente com esse homem? Deus começava a atingir ele com tsaraat. Só que antes da tsaraat vir, ou seja, aquela lepra espiritual vir diretamente na pele dele, o Senhor colocava primeiro na roupa. Ele perdia praticamente toda a vestimenta que ele tinha, que estava com tsaraat. Se ele continuasse no caminho errado, a tsaraat começava a dar nas paredes da casa. Ou seja, a casa dele agora entrava em quarentena. Ele começava, irmãos, a ter um prejuízo que afetava principalmente o financeiro dele. Então a casa dele entrava em quarentena. Se ele continuasse na prática do mau comportamento, na prática da desobediência e da transgressão da aliança, a lepra, a tsaraat, dava nele, e ele então era separado. Ele ficava em quarentena, isolado da comunidade. Então, isso é um princípio. O Senhor vai tratando. Qual é a ideia? É fazer com que a pessoa se reavalie e retorne para o caminho, né? Então você tem esse princípio estabelecido lá em Vaikra 26. Agora, o interessante é que, vamos lá, no capítulo 25 do mesmo livro, o Sefer Vaikra, capítulo 25, a partir do versículo 25, o capítulo 25, verso 1, vai falar sobre o ano de repouso. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Então você tem aqui uma ordem divina de que quando o povo entrasse na terra prometida, a terra descansaria um sábado ao Senhor. Essa ideia do sábado, né, ela é presente em toda a literatura hebraica, em toda a Bíblia hebraica. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 7, Deus manda o homem descansar. Deus manda o homem, o servo dele, separar um Shabat para o Senhor. Zahot Yom HaShabbat Lekadeshô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Deus dá um Shabat para o homem e Deus também dá um Shabat para a terra, né? Então a terra também deveria descansar. Então aqui no verso 25, você vê o Senhor falando: então a terra descansará um sábado ao Senhor. Lá no verso 8 do capítulo 25, o texto também vai dizer assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então você percebe que, primeiro, a ideia de um princípio relacionado a semanas de anos, ela já é algo apontado dentro da literatura hebraica, dentro da Bíblia hebraica, mais especificamente dentro da própria Torá. Ou seja, por isso que se fala que as semanas, elas não são de Daniel, as semanas são de Moisés. A revelação
do que Daniel tem, ela já existe, na verdade, uma previsibilidade, uma previsão, né, daquele princípio aplicado ali já dentro do Rumash, dentro do chamado ou da conhecida Torá. Isso acontece lá. Então você tem aqui semanas de anos aplicadas a um período de 7 anos. 7 anos, uma semana de anos, ou seja, 7 anos. No 7º ano, entrava-se, né, toda a comunidade judaica, todo o povo judeu, dentro daquele território e daquele ambiente agrícola, iniciava-se um período chamado de Shemitah, onde no 7º ano, ninguém poderia plantar nada, cultivar nada na terra. A terra, eles deveriam sobreviver daquilo que a própria terra produzisse, né? Eles não poderiam trabalhar a terra. A terra era o período em que a terra ela ia se recuperar, né? Se nutrir novamente. Então você vê praticamente essa previsão dentro da própria Torá, no livro de Levítico, capítulo 25. Lá em 2 Crônicas agora, nós vamos ver que aqui em Daniel, primeiro, Daniel capítulo 9, versículo 24, vai dizer assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o lugar santo. Então ele começa aqui agora a falar sobre essas 70 semanas e como elas serão aplicadas dentro do calendário profético. Só que lá em Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2, o texto está dizendo que Daniel entende pelos livros que que o tempo de cativeiro, os 70 anos, haviam se cumprido. Ele vai entender isso pelo profeta Jeremias. Aí entra aqui no capítulo 9, versículo 24, nós vamos ver 70 semanas de anos. 70 semanas de anos. Qual a relação dessas 70 semanas de anos com os textos que nós já lemos? Com o texto de Vaikra 25, com o texto de Levítico 26, que vai falar da intensificação da pena, né? Qual a relação? Bom, para corroborar, capítulo 9, versículo 1, Daniel entende, pelo livro do profeta Jeremias, que os 70 anos haviam se completado. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, o verso 21, vai dizer assim, o texto vai dizer, na verdade, que vai nos dar a causa do exílio. O texto vai dizer assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, o escritor aqui de 2 Crônicas, ele está nos informando, está nos dizendo que os 70 anos do exílio babilônico têm uma relação direta com 70 ciclos de 7 anos que o povo de Israel deixou de dar o descanso da terra. Ou seja, para cada 7 anos, um ano desses 7 anos, a terra deveria descansar. O profeta aqui, o texto aqui de 2 Crônicas está dizendo que Israel ficou basicamente 70 ciclos de 7 anos, sem dar esse descanso para a terra, sem dar o chamado Shemitah da terra. E a terra então não descansava. Ele criou uma dívida com Deus, não dando, né, não permitindo que a terra tire esse descanso, conforme já havia sido apontado dentro do livro de Vaikra, capítulo 25, o verso 2 e o verso 9. O verso 8 vai dizer: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então você tem, o capítulo 25 todo vai trazer ensinos e vai estabelecer princípios para essas contagens e para esses descansos. O verso 1 vai dizer assim, o verso 3, 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao sétimo ano haverá Shabat de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, 2 Crônicas 36, 20 e 21, reconhece que o motivo do povo de Israel ir para o exílio babilônico foi justamente porque eles passaram 70 períodos de 7 anos, ciclos de 7 anos, sem dar esse descanso.